Olá, hoje eu quero passar para vocês algumas facilidades que o Proteus dá para os usuários, mas que muitas vezes os usuários não sabem, né? Sempre me questionam, olha, Proteus tudo tem que pesquisar por código, tudo tem que pesquisar por... enfim, geralmente falam muito em código, mas na verdade não. Tem muita coisa dentro do RP que vai trazer facilidade para vocês. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre alguns temas, sobre algumas facilidades. Por exemplo, favoritar a rotina, configurar o browser de acordo com a minha necessidade, facilitar as rotinas, né? Criar atalhos para as rotinas, fazer impressão de relatórios, fazer alguns relatórios básicos e fazer também filtros, salvar filtros em consultas, que isso vai trazer uma facilidade para vocês. Por exemplo, como que eu faço para salvar e favoritar uma rotina? Muito simples. Eu venho aqui, né? Eu vou abrir as rotinas que eu sempre utilizo e aqui ele vai trazer as últimas rotinas que eu utilizei, ok? Eu venho aqui e mando adicionar a favoritos. Aí ele traz essa mesma lista aqui, ele vai trazer aqui no meu para mim adicionar, ok? Então, por exemplo, consulta clientes, integração entre empresas e tabela de preço. São as rotinas que eu mais utilizo, né? Quando eu faço isso, ele já aparece aqui nos favoritos para mim. Então, em vez de, se eu tenho um menu que tem várias rotinas, para facilitar, eu venho aqui na parte de favoritos. Ah, Rafael, mas eu quero que as rotinas, que o meu menu seja mais clean. É possível também, mas para isso você precisa ter acesso ao configurador, tá? E aí a equipe de TI, né, ou nós podemos apoiar vocês em relação a isso. Não precisa desenvolver nada, é configuração do menu mesmo, ok? Então eu venho aqui e vou acessar a rotina de contratos. Quando eu acesso a rotina de contratos, eu posso personalizar toda essa tela aqui também, ok? Então, por exemplo, vocês devem estar percebendo que a minha tela está um pouco diferente aqui. Então, por exemplo, eu quero modificar, eu quero ocultar algumas colunas, eu quero criar atalhos de rotinas, como que eu faço? Você vai abrir a rotina, isso serve para qualquer rotina, tá? Que você acesse aí dentro do sistema, nós chamamos de browser. Você vai vir aqui nessa engrenagem, ok? E aqui tem várias opções que você pode fazer. Então eu venho aqui em elementos visuais, eu posso colocar ele grande, posso colocar ele padrão, né? Eu posso colocar uma cor mais leve, compacto, enfim, fica de acordo com a sua necessidade, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, grande. Quando eu salvar, ele já vai trazer aqui de uma cor diferente e as letras maiores, né? Então eu vou lá, vou em elementos visuais novamente e vou colocar aqui super contraste. Ah, aparece muitas rotinas, muitas colunas aqui para mim no meu browser. Eu não necessito de todas essas colunas, ok? Como que eu faço? Eu posso vir aqui em mostrar e ocultar colunas. Então, por exemplo, olha, eu não quero que apareça a data do primeiro vencimento e eu também não quero que apareça para mim a filial, ok? Eu vou jogar para cá, para colunas ocultas, e também, quando eu salvar, ele vai ter feito esse processo. Aí eu quero remover, eu quero ordenar as minhas colunas. Então eu posso também vir aqui e ordenar. Então, por exemplo, eu quero que o nome do cliente apareça primeiro do que o seu código. Então vai vir a legenda, filial, código e nome, ok? E aí eu também consigo fazer dessa forma. Eu consigo alinhar do jeito que é a melhor forma que eu quero alinhar tudo centralizado. Enfim, você deixa o seu browser de acordo com a sua necessidade. Um ponto bem interessante que é aqui, ó, que é essa parte de botões. Aqui eu consigo, né, eu tenho várias rotinas lá em outras ações, né, percebe aqui, que nós temos várias rotinas em outras ações. Agora, não, eu trabalho muito com consulta contrato ou base de conhecimento. Eu posso vir aqui e vou subindo ela também. Vou subir até passar aquela parte de outras ações.
Aí ele vai ficar na parte principal do meu browser, ok? Então esses são pontos bem interessantes que dá para você ir trabalhando e melhorar a sua performance. Ok, posso fazer isso com qualquer rotina, tá? Isso eu vou fazer uma vez só, tá? Lembrando que aí quando eu salvar, ele fica salvo para o meu usuário, isso não vai afetar os outros usuários do sistema, ok? Então quando eu salvar aqui, eu vou lá também, aqui nessa parte que eu preciso ir salvando, tá? Eu vou vir aqui e vou retirar essas duas informações. Ok. Então, beleza. Vou ordenar aqui também. Ok. E vou salvar. Quando eu fechar, ele já ficou aqui de acordo com aquilo que eu coloquei, entendeu? Olha só, aqui a parte de base de conhecimento. Ele já trouxe aqui também. Então fica bem mais fácil, as rotinas ficam bem mais visíveis aqui para você. Então, por exemplo, uma rotina que é muito utilizada na parte aqui de contratos. Então, aqui vem aqui já vai aparecer para mim a parte de manutenção financeira, apontamento de serviço. Então, assim, isso eu coloco de acordo com o que eu quiser, ok? Outra questão bem interessante que é os filtros. Isso pode facilitar demais a sua operação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou fazer um apontamento de serviço. Quando eu clicar em apontamento de serviço, eu vou precisar, por exemplo, selecionar quem que é o beneficiário, né? Quando eu selecionar aqui quem que é o beneficiário, ele vai trazer dois. Vamos supor que é uma rotina que tem muitos cadastros. Por exemplo, eu vou melhorar aqui então. Vou colocar aqui a parte de plano, né? Aqui eu tenho vários planos aqui, né? Então, olha só. Eu vou criar um filtro e eu vou deixar esse filtro salvo. Aqui vou infiltrar, tá? Abro a consulta, nós chamamos isso aqui de consulta padrão. Abro essa consulta. Vem aqui, vou criar filtro. Quando eu colocar aqui, eu vou colocar descrição. Aí eu coloco aqui, contém a expressão. Aí eu coloco aqui, informo dados do filtro durante a execução. Desmarco essa opção aqui e dou um nome para esse filtro. Por exemplo, descrição plano. Eu desmarco essa opção, né? E clico aqui em adicionar. Cliquei em adicionar, eu vou clicar aqui em marcar ele e vou em outras ações e salvar. Lembrando que isso também é uma única vez, tá? Vou colocar aqui, ok. Quando eu abrir novamente essa tela, olha só que interessante. Ele já traz aqui o que eu quiser, né? Então, eu já traz o filtro aqui. Então, quando eu colocar uma descrição, vou colocar aqui ideal. Ideal. Quando eu colocar aqui ideal, ele vai trazer só o ideal, ok? Então isso facilita os meus filtros, entendeu? Isso facilita a minha operação do dia a dia. E eu posso fazer isso com todos os campos que tem essa lupinha, que é a que nós chamamos de consulta padrão, ok? E isso facilita o seu trabalho do dia a dia. Outro ponto importante que também facilita bastante é eu poder fazer a impressão do meu browser. Eu posso criar aqui vários filtros. Então, por exemplo, olha, eu quero somente os contratos suspensos. Já tenho o padrão, eu posso criar um filtro. Venho aqui e vou falar o seguinte, olha, eu quero todos os meus planos que foram inseridos na data desse ano, por exemplo. Ok? Então eu coloco aqui. Então, maior ou igual. Eu vou colocar para informar durante a execução. Informar, adicionar. E vou colocar um outro aqui. Menor ou igual a data de hoje, por exemplo. Ok. Eu posso vir aqui, data de cadastro. Então vamos revisar.
data de cadastro maior ou igual, né, que eu vou informar, e data de cadastro menor ou igual à data que eu vou informar. Então, o que tiver entre esses parâmetros. Ok. Quando eu marcar ele aqui, eu vou vir aqui e vou salvar, que ele fica salvo toda vez. Posso voltar aqui. Opa, desculpa. Vou filtrar. Olha lá, tá salvo lá. E eu só marco ele e coloco. Aí ele aparece aqui. Então, vou pegar tudo que foi desse ano. E aí, tudo que foi até a data de hoje. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em filtro data, em campo de data, eu posso dar um F3 aqui e dar um Enter só, porque ele já traz, quando ele está vazio, ele traz aqui só a data atual, já posicionado na data atual, entendeu? Então, olha só. E eu posso fazer uma combinação de filtros. Então, eu quero todos os contratos que estão cancelados que foram inseridos esse ano. Tá vendo? Olha lá, ele vai trazer. Olha lá. Então, ele traz todos os contratos. Esses contratos foram inseridos esse ano e já foram cancelados. Eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e exportar isso, gerar um relatório disso ou exportar isso para Excel. Eu venho em outras ações. Basicamente, todas as rotinas do RP têm essa funcionalidade. E eu consigo vir aqui, por exemplo, e gerar isso em modelo Excel. Posso colocar aqui local. E aqui é um detalhe importante. Quando eu coloco normal, ele vai trazer o mesmo layout, como se fosse imprimir um relatório numa planilha de Excel. Quando eu coloco no formato tabela, ele vai trazer isso no formato mesmo de tabela, linha a linha certinho. Entendeu? Que aí você consegue trabalhar esses dados. Ok? Então é isso, pessoal. É umas facilidades que o Proteus tem e que a gente consegue ali melhorar a nossa produtividade. Ok? Um abraço.